Agora, no ar, Tô de Papo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Tô de Papo. E hoje é especial, né? Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é um grande amigo, amigo de infância, a gente cresceu junto, a gente tem várias histórias que a gente vai compartilhar com vocês. Eu tô falando dele, de Leandro Amorim, conhecido como Léo KDK, como o rei do consórcio. Seja bem-vindo, Léo, ao nosso podcast. Beleza, João. Obrigado pelo convite. E estar aqui hoje é como você, para mim, é como estar de volta ao passado, né? De volta ao túnel do tempo. Como você falou, tem várias histórias do tempo de adolescência. Aqui em Birimbau, sou conhecido como Léo de Paco. Também. Léo de Paco, depois Léo do Excita, Léo KDK e assim vai. E hoje, Leandro Amorim, o rei desse consórcio. Melhorou um pouquinho, né? Léo, você já falou, né, que é de Birimbau, mas você nasceu aqui em Birimbau. Me conta um pouquinho como foi sua infância, quem são seus pais. Nascido e criado na Rua da Lama, né? A gente jogava bola, você andava muito na casa de sua avó, Dona Rosa. E eu ali, aí você, Rosenberg, toda aquela galera ali da Rua da Lama. Tô voltando ao passado, você for que negócio. Voltando ao passado aqui agora. Sou filho de Paco e Neto, acho que todo mundo conhece aqui em Birimbau. Neto de Dona Esther. Neto de Dona Esther. Cara, e minha infância foi toda ali na Rua da Lama, jogando bola ali com a galera da Fumex, né? E foi uma infância, Jô, eu acho que pra você deve ter sido a mesma sensação, foi uma infância feliz, né? Porque a gente chegava, jogava gude, jogava golzinho. Hoje você não vê mais as crianças de hoje em dia com essa infância que a gente teve lá, né? Os primórdios do passado. Hoje qualquer criança de 3, 4 anos já quer uma tela de celular. E a gente jogava peão, raia, jogava bola. E é um tempo bom que não volta mais, mas ficam as lembranças boas. Eu sou filho de Birimbau, hoje eu não moro em Birimbau. Eu moro em Aracaju, mas tenho negócios aqui, tenho um escritório aqui e sempre estou por aqui. E estou muito feliz pelo seu convite. Quando você me falou que queria fazer um bate-papo comigo, eu topei logo. E estamos aqui pra gente conversar. Além de hoje você ser um grande empresário, né, que a gente sabe, mas antes tem toda uma história, continuando voltando no tempo lá para você chegar até aí. Eu lembro que a gente, ainda pequeno, a gente começou estudando, né, no SEMEC, e você fazia parte da banda do SEMEC. Conta um pouco dessa fase. Ai. Eu comecei com esse negócio de banda desde muito novo. Estudava no Primitiva, aí tinha umas bandas de sala no Primitiva, depois foi pro SEMEC. E antigamente tinha aqueles festivais de música, aí os alunos montavam um grupo de dança, montavam bandas e a gente sempre participou, sempre esteve no meio. E a primeira banda que eu participei de fato foi o Excita, que você foi o fundador, tinha um outro cantor que era Thiago, lembra? Thiago. E eu lembro que o primeiro ensaio do Excita foi na rua de trás, ali na casa dos pais de Rosenberg. Foi o Luiz Lai, lembra? Luiz Lai. Cara, tem muito tempo, velho. Muito tempo. Não vou falar quanto tempo tem não, pra não dizer a idade da gente, viu, João? Mas aí eu lembro que... Aí foi eu e Alisson. Lembra de Alisson, hoje Alisson é um grande empresário também, né? Tem que convidar ele pra cá, Alisson também tem muita história. Tem muita história. Tem muita história. E aí fomos eu e Alisson, fica lá piruando, né? Que eu falava, ficava piruando assim e tal. Aí que cantava era Jardel e Thiago. Jardel e Thiago que cantava. Aí tinha a Buda da Rua da Lama que fazia parte. Buda era o produtor da banda. Que fazia parte. E aí Jó ficava mafiando pra botar eu na banda, aí era muito massa. Aí acabou que eu acabei entrando fazendo back, depois comecei a cantar. Aí eu lembro que no primeiro FEAC que a gente participou, eu acho que Thiago não pôde participar, que ele não estudava. Não estudava e não era da cidade. Aí eu fui cantar no primeiro FEAC. Eu lembro até hoje do arranjo que a gente fez. E o Excita tá me chegando,
E o Excita, lembra? Lembro. Rapaz, era uma organização. Olha, esse Excita me chegando. Foi quase a hora da apresentação toda e o Excita não chegou. A gente tinha 10 minutos de apresentação, o Excita ficou 8 minutos chegando. Foi. Mas foi muito massa. Mas, pô, isso coisa a gente tinha 16, 17 anos, depois fomos evoluindo aos poucos, né? A gente foi estudando, foi se estruturando, né? Quando a gente começou a tomar forma de montar a banda de verdade, aí a galera começou a investir em instrumentos, principalmente eu era dos poucos que trabalhava, a gente investia muito em instrumento. E eu lembro que a gente começou a investir em metais, que tanto que daqui saiu o Tito, que hoje toca no Lambaçaia, tocou muito tempo no Azar Livre, Tito meu compadre, a gente de infância também, que você deve chamar Tito pra mim também, que vai ter muita história boa também. Aí Tito, Dudu, que hoje é um excelente saxofonista, um dos melhores músicos da Bahia, um produtor musical de mão cheia. Reni, que depois deixou de tocar e foi morar fora para trabalhar e tal, mas a gente montou, a gente formou músicos de verdade, né? A gente não seguiu como músico, mas teve membros do Excita que se deram bem. O próprio Nilson Batista, lembra que a gente foi pedir pro pai de Nilson para tocar? Tinha que ir lá buscar Nilson e levar de volta todo dia. Tem Títia também, que fez parte do Excita. Eu lembro da história de Patu, que Patu não queria que Nilson saísse, tinha que pegar Nilson em casa. Rapaz, era muita real. Era muito bom. A gente chegou a ensaiar um tempo ali na antiga Casa de Barro, né? Aquela esquina do Bradesco ali. Isso a gente vai falando, 25 anos atrás, 26 anos atrás, nessa pegada, né? Então, há muito tempo que a gente já vinha nessa luta de música, a gente sempre tinha um sonho de viver de música. Eu acho que você vai lembrar de uma vez que a gente foi tocar isso foi culpa sua, você que arrumou essa tocada. A gente foi tocar em Humildes, que a gente botou no baú do... E a gente não teve... O cara largou a gente lá e foi embora. O cara mandou, o contratante mandou a van vir pegar a gente. Chegou lá na festa, deu 4 pessoas. A gente voltou no caminhão, baú, cheio de lixo em cima. Rapaz, que loucura. Hoje, e da vez que a gente foi tocar em Coração de Maria, rapaz, que a gente foi na Kombi de Jacaré, velho. E pra essa banda chegar de Kombi, eu falei, eu não vou de Kombi não. Oi, rapaz. Jacaré não gostou muito não. A gente foi tocar em Coração de Maria, no São João. E aquele foi um dos nossos melhores shows. A gente pegou um domingo de São João. Eu lembro que foi ano de Copa do Mundo também, acho que foi 2002. E aí, cara, foi um showzaço. Foi um showzaço. Mas alguém chegou de Kombi, a Kombi cheia de alface, chegou na entrada, não vou descer aqui não. Eu não vou chegar lá de Kombi não. Desceu e foi andando. Foi andando. E o motorista virado na porra, porque só eu que desci, foi todo mundo foi na Kombi, e eu não fui na Kombi. Aí eu lembro com você hoje, velho, Jacaré falando. Que preto tirado da porra! Seu Lê! Rapaz, esse mesmo. Ô Léo, esse jogo vai voltar de pé, viu? A gente não vai voltar não. Um abraço, meu Jacaré. Rapaz, temos história, né? Temos história. Muita história. Teve outro show que a gente foi fazer também no Retiro, foi muito bom. Quando a banda tava mais groovada, né? A galera tava estudando mais. No começo era tudo muito amador, mas depois a gente levou a sério e quase ia, né? Você lembra, Jó, daquele show que a gente foi fazer em Salvador, que rolou tiro lá na boca do Rio? Velho, aquele foi um dos melhores shows que a gente fez e um dos mais perigosos também. Porque quando a gente chegou lá, que tava tocando, os caras começaram a trocar tiro e a gente lá em cima do palco sem saber pra onde ir, sem conhecer nada. A gente já passou aperto também. Agora também teve um show que a gente fez aqui na época do Excita. A gente fez um show aqui que a gente puxou o arrastão do Nova Brasília, né? Carnagé. Pô, que arrastão bom, viu? A gente puxou o arrastão daqui até a associação, no trio, mega trio. E quando chegou, eu tenho essas fotos lá em casa até hoje. Eu era magrinho, rapaz. Pô, e eu, velho. Era magrinho. Chegou e envergava assim, ó. Era magrinho. E a gente puxou o arrastão daqui pra lá. E quando chegou lá, os bambas estavam tocando, o Rubinho estourado naquela época.
Foi massa, foi muito massa. Muito massa, foi muito massa. E aí também puxou, teve quando que a gente puxou esse arrastão de lá pra cá, lembra? Foi. Do Nova Brasília, a gente Foi. trouxe até a praça, lotado, muito lotado. Lavagem do Nova Brasília. De Gilton, aquele abraço. Gilton, esse ano, infelizmente, não vai ter mais um forró do Chico. Fico muito triste, né? Que eu gosto muito do forró do Chico. Já tem 48 anos de forró. Tradicional, né? É, mas eles têm uns problemas, não vai ter, mas infelizmente. Mas Gilton, aquele abraço. Léo, vamos falar de coisa de gente grande, né, rapaz? E o que te tirou da música e te levou para os negócios? Rapaz, a minha odisseia para chegar até aqui foi grande, viu? Saída do Excita, aí eu passei um tempo fora, né? Fui morar em Salvador, depois saí do trabalho em Salvador, aí fui trabalhar na empresa de engenharia. Foi aí que acabou a banda, que quando eu fui trabalhar, né? E aí passei algum tempo fora de Berimbau. Quando eu retornei, fui para trabalhar na associação, que ficou lá comigo também. Sim. Aí trabalhou uns 4 anos lá. 4 anos. Aí foi onde pintou a colega de quarto. Nesse meio tempo, do tempo lá da fábrica, que a gente gerenciava, eu, você, Jamile, e aí a gente botou a patotinha toda, a Tite, a Dudu, o Igor, os músicos tudo trabalhavam lá, todo mundo trabalhava lá. Agora é internacional. Internacional, os músicos tudo trabalhava lá. E aí foi quando a gente montou a colega de quarto. A colega de quarto começou meio que despretensioso, já não era um esquema de pagode, era um esquema de arrochadeira. Mas aí a gente investiu pesado, botou ritmo sampleado, chegou a comprar ônibus, fez alguns shows fora, foi bacana. Mas, como a grande maioria dos músicos, das bandas do interior, quando não se tem apoio, quando não se tem estrutura, não tem como você ficar dando murro em ponta de faca, né? Aí a colega de quarto saiu também, saiu de cena. E aí comecei a empreender, né? Passei por um momento muito difícil. Passei por um momento difícil na minha vida, no tempo que eu fiquei desempregado. Acredito que é uma situação que muita gente passa. E eu sou prova viva disso, que se você hoje, fala aqui para essa câmera aqui, se você hoje estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, tenha primeiro fé em Deus, paciência e perseverança que você vai sair dessa. Eu sou prova viva disso. E estava conversando até aqui em off, que eu não sabia que eu tinha essa habilidade para venda, que você sabe, eu nunca fui vendedor. Você me conhece desde pequeno, eu nunca trabalhei com venda, a minha parte sempre foi mais administrativa, financeira, eu nunca fui vendedor, mas devido à necessidade eu me tornei vendedor. E não sabia que eu tinha essa habilidade. O fato de ter sido cantor ajudou muito a questão da comunicação e tal, sempre fui desembolado para chegar, para conversar. Isso ajudou muito. Então, em 2018, quando eu recebi a oportunidade de trabalhar na Jacuípe para vender consórcio, eu não entendia bolhufas de nada de consórcio, nada de consórcio. Mas, como qualquer pessoa que almeja alguma coisa, eu comecei a estudar o produto, entender como é que funcionava. E aí comecei a divulgar aos poucos, que eu estava trabalhando, comecei a divulgar para os meus amigos, daqui de Berimbau principalmente, tem muito carro, já botei mais de 500 carros aqui em Berimbau. Mais de 500 carros. Entre carros e motos já foram mais de 500 fácil, muito mais, graças a Deus. Hoje eu tenho uma carteira aí com mais de 2.000 clientes, tenho clientes aí em todo o Brasil. Mas comecei lá em 2018, trabalhando no consórcio Fiat lá na Jacuípe, que eu fui desenvolvendo, fui pegando fama, a galera foi me conhecendo e a gente foi se especializando cada vez mais e hoje estamos aí, graças a Deus. E Léo, eu antes de prosseguir aqui com minhas perguntinhas que tá aqui no meu rascunho, eu não podia deixar passar essa. Eu lembro que você é um cara verdadeiro pra caralho, velho, porque eu lembro como fosse hoje que quando roubaram minha moto, você lembra que eu tive uma moto roubada na mão de minha irmã? Lembro. Você foi o cara que chorou comigo, velho. Você chegou lá em casa, tinha acabado de roubar a moto, nós dois ficou chorando. Lembra disso? Porque eu lembro a luta que foi você comprar aquela moto. E nunca foi recuperada. A moto vinho, né? Não, foi uma moto preta. Você teve uma vinho,
Não, eu tive a moto preta e roubaram com um mês de comprada na mão de Solange. Eu tinha tomado dinheiro emprestado para comprar essa moto. Aí depois de um tempo que eu consegui tomar outro dinheiro emprestado, aí pagava 2 motos naquela época. Uma roubada e a outra que eu usava. Então assim, você foi um dos caras, você foi a pessoa que chorou comigo, velho. Eu lembro como se fosse hoje, na hora que chegou a notícia, eu tava dormindo, que tinha chegado do curso que eu fazia curso em feira, CETEB. E só tinha pegado minha moto pra ir lá na casa de minha avó e depois na casa de minha mãe. Aí tomaram da mão dela. E aí, na hora que a gente soube dessa notícia, você chorou, nunca esqueça, velho. Porque tem coisas na nossa vida que é pra sempre, velho. Que a gente não esquece. Então assim, nossa amizade não é uma amizade falsa, não é uma amizade de fundo de quintal, a gente tem uma história de verdade. Pra quem não sabe, Jó é meu compadre, eu sou padrinho de Juninho. Juninho é meu afilhado. É verdade. Juninho é meu afilhado. Júnior hoje tá na Espanha, graças a Deus, tá de boa. Graças a Deus. Tá trabalhando lá. De vez em quando eu falo com ele aí, mas vai todo dia, né? Ele me liga aí, a gente conversa um pouquinho, ele vai estar assistindo aí. Manda um abraço pra Juninho. Alô, Juninho agora é internacional. Mas é isso mesmo, velho. Então assim, Léo, e quando você começou a carreira nesse negócio de vendas, qual foi o maior preconceito que você sofreu? Você acha que as pessoas não acreditavam em você? Você se sentiu desacreditado em algum momento? Não, sinceramente não. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com sócio, eu estava numa situação tão difícil de minha vida que eu agarrei aquela oportunidade como se fosse a última oportunidade da minha vida. Pra você ter ideia, eu tinha feito, antes de entrar na Jacuípe, eu tinha feito teste para trabalhar, não sei se você foi também na época, não lembro, para trabalhar na Torque, nessa firma que estava fazendo a obra da 101. Top Engenharia. Não, a Torque. Não. Torque, que chegou aqui em Birimbau. Eu lembro que a seleção foi lá no Parque de Armindo, foi gente pra caramba lá. Aí teve uma seleção para apontador. Apontador, para quem não sabe, é aquela pessoa que fica na obra coletando, anotando os materiais que chegam e que saem e tal, para fazer a contagem no final do dia, final da semana, final do mês, fazer os pagamentos, enfim. Então tinha essa vaga para apontador. Eu não tinha experiência como apontador, mas já tinha experiência na parte administrativa de empresa de terraplanagem. Então eu fui, e essa vaga era para trabalhar no sol quente, negão. Era para trabalhar no sol quente, e aí tinha vaga para correr piquete, e eu estava me candidatando na vaga para correr piquete porque eu estava na situação que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro para comprar uma cerveja. Na época eu não estava bebendo cerveja porque eu não tinha grana, eu bebia vodka, pra você ter ideia. Então eu passei por uma situação muito difícil. Então quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com consórcio, eu falei, cara, vai ser a oportunidade da minha vida. Primeiro, a primeira coisa que eu me apeguei era que a Jacuípe pagava um salário fixo. Então eu fui me pegando a isso aí. E as comissões da venda, né? Eu falei, então, vamos ver o que é que vai dar. Eu nunca tinha vendido na minha vida, mas eu tive que desenvolver. E aprendi na marra. Fui vendendo, fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui evoluindo e fui crescendo. Tanto que no meu primeiro ano, eu vendi mais de 9 milhões em crédito, sozinho. E isso era só crédito de veículos. Vendi mais de 9 milhões, sabe? Comecei assim, com 6 meses eu já estava com uma carteira bacana. Quando eu finalizei o ano de 2018, eu já tinha na minha carteira mais de 400 clientes. Isso para uma pessoa que nunca tinha trabalhado com vendas, sabe? Nunca tinha trabalhado com vendas. Eu lembro que eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava trabalhando com venda e com consórcio e tal. Depois eu falei, quer saber? Vergonha não paga conta de ninguém não. E aí eu comecei, eu não tinha nem um celular decente na época. Tinha um Moto G2 que quando eu tirava a foto o celular reiniciava. Quando eu tirava a foto o celular reiniciava. Mas foi luta. Para chegar até aqui foi muita luta. Léo, tem gente que faz sucesso, né? O sucesso financeiro muda muitas pessoas.
No seu caso, mudou você, mudou sua personalidade, mudou quem você é, por hoje você ser uma pessoa de sucesso? Não, pelo contrário. Eu acho que, tipo assim, dinheiro não muda ninguém, não muda caráter. Muda Dinheiro, status. status, abre portas, sabe? Mas uma coisa que eu sempre falo, dinheiro nenhum vai me dar quem eu sou. Eu estou sempre aqui, ando nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Venho com menos frequência do que vinha antigamente, porque vida corrida, graças a Deus, hoje eu tenho escritório em Aracaju, eu tenho demanda alta em Aracaju, né? E sou reconhecido lá também, cheguei lá em 2019, cheguei lá em 2019 para trabalhar na concessionária, com pouco tempo eu abri meu escritório lá, e cara, foi só evolução. Eu tenho uma história bacana da gente em Aracaju. Você lembra? Como não lembrar? Minha primeira vez em Aracaju. Pense em um trauma eterno para sempre. Conta essa história a você, que eu nem quero contar. Eu lembro até ontem, foi 2007. 2007. A gente foi naquele Cocinha de Léo de Moura. Saudoso Léo de Moura. Saudoso Léo de Moura. E foi no Cocinha, vermelho, rebaixado. Vermelho, rebaixado. E aí a gente foi com dinheiro só de ida. A gente foi com dinheiro só de ida. E aí vai eu, Léo e Jó para Aracaju. Você tinha 2 portas, sem ar-condicionado. Cocinha 2 portas, sem ar-condicionado, 1.4. Bebendo mais do que um alcoólatra, a gente foi. Chegou lá. Naquele tempo era tudo mais difícil, né? Hoje tem o WhatsApp, tem GPS, tem o Waze. Aracaju é uma cidade pequena, mas se você não souber andar, você se perde. E chegou lá, a gente não tinha onde dormir. A gente primeira parada, Léo perdeu logo o dinheiro. Pouco dinheiro que tinha, a gente perdeu. Parece história de filme. A gente saiu daqui, só quem tinha dinheiro era eu. Foi. E tipo assim, eram uns 60 reais pra gente passar o final de semana. Nessa pegada assim. E aí chegou, a gente parou, não lembro qual foi a cidade. Foi um posto. A gente parou pra fazer um lanche. Fazer um lanche e ir no banheiro. Foi. O dinheiro ficou lá mesmo. Sem dinheiro pra dormir, sem dinheiro pra comer, sem dinheiro pra abastecer, mas a gente foi. Pra dormir, a gente dormiu dentro do carro. Na orla. Toda vez que eu passo na orla, eu lembro, rapaz, eu dormi aqui nessa orla, parece não é moleque. E tempo da polícia pegar e mandar prender a gente. Oxe, e sem contar que a gente chegou na casa da tua namorada, que hoje é sua esposa, um beijo pra ela, pra Jaclécia. Então, quando a gente chegou lá, a gente sem nada, né? Sem gasolina, sem dinheiro. Só tipo o cartão dela que sambou. Sambou bonito, o cartão dela sambou bonito, salvou a gente bonito. Mas a gente pagou, viu? A gente pagou. Lembra que a gente tomou banho numa pousada, a gente pagou um banho. A gente tomou um banho numa pousada e foi, aí tava tendo o Motofest na orla. Foi. Exposição de moto e tal, não sei o quê. Aí depois deixamos ela em casa e voltou pra orla. Vamos dormir aonde? Não, vamos dormir no hotel. Que hotel, pai? Encostou o carro não reclinou o banco. Aí meu jovem, eu vou dormir por aqui mesmo. E como uma alegria de pobre, não ia dar certo, a polícia ia dar para a gente. Foi, no domingo de manhã. Mas ali, se eu soubesse que o carro estava atrasado, eu não ia. A gente foi a Clésia passeando, tal, não sei o que, indo pra orla. O que é que a gente tinha? Eu tinha um pouquinho de limite no cartão dela, que era para passar o resto do dia e abastecer pra gente vir embora. Vamos pra praia? Vamos. Chegou, a gente tá indo pra Atalaia, chegou ali na beira-mar, um Abrix. O Cocinha chega aí assim, ó, rebaixado, documento de habilitação. Aí Léo fez, Eu falei, eu falei, oxe, que foi? Tá atrasado, meu. Os vidros tudo preto, que não dava pra ver nem o vulto. Não, tá atrasado. Eu falei, tu vem falar agora, Léo. Mas se eu falasse, vocês não viram. Rapaz, que loucura.
E aí vai lá, vem cá. Eu sou filho de Sargento Moura. Beleza. Ele era sargento onde? Lá na Bahia. Lá na Bahia. Aqui não. Encosta. Costa. Resumindo. Sambou lá em R$10. R$10, e R$10 na época era Era o dinheiro que a dinheiro. gente tinha pra ir pra praia. Era o dinheiro que tinha sobrado. R$10 na época era dinheiro, viu? Não era pouco dinheiro, não. Sambou no café dos guardas. E aí, pô, aí falei, vamos embora, Mas foi uma viagem massa, velho. Pô, apesar de tudo foi bom. Tem aqui na minha história pra contar. É porque a gente vai falando de coisa séria, mas também a gente vai lembrando de nossas resenhas muita e a coisa, gente muita vai, história, pô. vai movimentando aqui. É muita história, é mais de 30 anos de amizade. Muito mais. É, velho. Muito mais de 30 anos de amizade. Léo, mas o que te levou a Aracaju foi realmente um planejamento? Você planejou ir para lá, para trabalhar lá, para fazer negócios? Ou foi uma coisa pessoal? Não, foi questão estritamente pessoal. Não sei se você lembra, a Clécia trabalhou com a gente lá na associação, depois trabalhou no Mundial, e ela tinha feito concurso em 2014, eu acho, não lembro. 2014. E ela foi convocada para esse concurso em 2018. Em 2018 eu já estava trabalhando com consórcio, já estava na Jacuípe e já estava estabilizando, ganhando melhorzinho e tal. Tanto que ela estava grávida de minha filha mais nova, de Melissa. Eu tinha falado com ela que quando a Melissa nascesse, ela iria sair da Monde e eu ficar em casa com as meninas, que pô, o custo de vida em Birimbau era relativamente barato para o que eu estava ganhando na época. E aí a gente tinha meio que combinado isso, né? Só que aí ela recebeu a convocação do concurso e era uma oportunidade muito boa, não tinha como fazer. Ela foi para lá, tomou posse e a ideia inicial era ela ficar lá e eu ficar indo aos finais de semana, né? Trabalhar de segunda a sexta e ir para lá no final de semana. Mas quando a gente chegou lá, eu peguei, no final de 2018 eu peguei férias, a gente foi para lá para ver moradia, escola para as meninas. Quando eu cheguei lá que eu vi a logística, pô, eu sozinha com duas meninas pequenas aqui não vai dar certo. E não ia dar certo. Eu ficar aqui e as meninas lá não ia dar certo. Então eu optei por ir embora. Só que quando eu decidi ir embora, eu já conhecia o pessoal da Fiat de lá, porque a gente tinha feito treinamentos juntos em Salvador e tal. E eu já tinha um certo nome, tanto dentro do banco quanto dentro da rede. Aí quando eu falei que ia embora para Caju, aí o pessoal da Samanão veio assim, trabalhar com a gente. Aí eu saí daqui e já fui direto para trabalhar na Saman. Trabalhei na Saman em 2019, início de 2020, foi quando começou a pandemia. Que na pandemia foi o momento que eu mais vendi na minha vida, João. Eu estava dentro de casa na pandemia e em crédito de veículos, eu não vendia nem crédito de imóvel nessa época, em crédito de veículos eu vendia em média 4 milhões por mês. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tanto que as concessionárias estavam fechadas, estava tudo fechado e eu vendendo absurdamente. Quando cessaram um pouco as restrições, né, que a concessionária voltou a funcionar e tal, fiquei mais um pouco tempo, saí da Saman final de 2020, foi quando abri minha empresa e comecei a empreender. E quando você começa a empreender, eu vou ser bem sincero com você, que eu estava meio que na minha zona de conforto, sabe? Pô, tinha um bom emprego, ganhava bem pra caramba lá, sempre ganhei bem, né, devido ao meu volume de vendas. Mas quando você se vê lançado à selva, vamos dizer assim, agora é com você tem que aprender e começar a se virar. E aí tem funcionário, computador, porto, tal, não sei o que. Você passou, eu deixei de ser um empregado e virei empresário. Virei empresário assim, da noite pro dia. E eu tive que me virar. Não tinha noção nenhuma de nada, foi tudo muito novo, até porque eu tinha pouco tempo de consórcio, né? Tinha pouco tempo de consórcio. Mas uma coisa eu tinha certeza, iria dar certo. E qual foi a maior loucura que você fez acreditando
que não ia dar certo, mas que deu certo. Caramba, acho que foi ir embora para Aracaju. Quando eu fui embora para Aracaju, João, a única coisa que eu pensei foi minha família. Eu falei assim, eu não sei nem o que é que eu vou fazer lá, mas eu vou. Aí Deus abençoou, eu consegui emprego na semana, mas eu saí daqui convicto que iria dar certo. E deu certo, deu muito certo. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Se você encontrasse seu Léo daquele tempo, do passado lá, quando a gente viajou sem dinheiro, o que você diria a ele hoje? Prepare-se para o que está por vir. Aquele Léo de quase 20 anos atrás, era muito moleque, vamos dizer assim, não tinha nada nas mãos. Até hoje sou assim. Tinha nada nas mãos. Mas era um cara que sempre gostou de ajudar os outros. Você sabe? Sempre gostei de ajudar, de ver o outro crescer, ver o outro bem. Isso é uma coisa muito minha, assim, sabe? Então, se eu encontrasse o Léo de 20 anos atrás, eu só falava, prepare-se e te digo, passaria por tudo de novo que eu passei, até as dificuldades, porque são as dificuldades que fazem o homem ficar mais forte. Então, se eu sou o que eu sou hoje, se eu sou o homem que eu sou hoje, agradeço muito as dificuldades que eu passei, que me fez enxergar algumas coisas, que me fez tomar algumas atitudes e posicionamentos, que me criou o homem que eu sou hoje, graças a Deus. E hoje, como é que você se sente em sendo uma pessoa que movimenta em média 200 milhões em crédito por ano, né? Não, esse aí, esses 200 milhões são nos últimos 4 anos. Sim. Mas esse ano vai dar muito mais, que só esse ano já vendi mais de 40 milhões, só esse ano, em consórcios. A estratégia que você usa é segredo? Não. A estratégia que eu uso, Jó, é só falar a verdade. Uma coisa que eu aprendi nesse ramo e como qualquer outro ramo. A verdade vende. Uma coisa que eu não tenho é medo de perder venda. Uma coisa que eu nunca vou fazer é falar algo para agradar ao cliente. Porque, tipo assim, existem alguns perfis de clientes que a gente recebe. O meu perfil de cliente é esse muito cliente que quer fazer o consórcio, dar logo o lance e contemplar, para pegar o carro, enfim. Dependendo do lance, falou, aqui é um lance possível, a gente consegue acelerar. Se o lance for baixo, eu falo, passar em perto. Existe a diferença entre você vender consórcio e transformar sonho em realidade? Existe. Ninguém quer comprar consórcio, João. Ninguém quer comprar um consórcio. Todo mundo quer comprar um carro. Quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer ganhar dinheiro. Mas o consórcio ninguém quer comprar. E eu estou aqui para realizar sonhos. Eu não vendo consórcio. Eu vendo soluções. Eu tenho soluções. Quando alguém quer comprar um carro, está com pressa, eu tenho uma carta contemplada. Quando alguém quer fazer um consórcio, tem um lance bacana e não quer pagar juros no financiamento, daí se ele tiver um perfil bom, eu consigo realizar o sonho dele em poucos dias. Vai depender muito mais dele do que de mim. Eu já faço isso há muitos anos. Então, como eu sempre falo, ninguém quer fazer consórcio. Agora, todo mundo quer os benefícios que o consórcio dá. Uma casa, um carro, uma moto. Mas consórcio mesmo ninguém quer fazer, não. E você já perdeu dinheiro tomando decisões erradas? Perdi, João. Perdi. Principalmente na época da banda. Na época da banda, João, perdi muito dinheiro. Você não pode nem contar. Cara, eu perdi muito dinheiro, João, na época da banda. Mas depois que eu comecei a trabalhar com consórcio, não perdi dinheiro, porque eu comecei a entender que eu sempre fui um cara muito estudioso. Apesar de eu ser assim, brincalhão e tal, você sabe, sempre fui muito estudioso. Então, quando eu comecei a entender o mundo do consórcio, eu não perdi dinheiro, não, graças a Deus. Agora, tem jeito, tem forma de você perder dinheiro no consórcio? Tem. Se você fizer um consórcio errado, que não te atender, e você cancelar, aí você perde dinheiro. Agora, se você fizer um consórcio com um profissional que te oriente, que te entenda, que seja empático com você, a probabilidade de você ter um negócio satisfatório é gigante.
entendeu? Hoje você como empresário, o dinheiro que você ganha, você usa como inspiração ou como ostentação? Não. Jó, o dinheiro, ele é consequência do trabalho. Consequência. Como eu falei mais cedo, o dinheiro não vai mudar quem eu sou, mas vai me ajudar a ser o que eu sou. Hoje, o meu escritório fica num dos melhores edifícios de Aracaju, no bairro Jardim, um dos bairros mais nobres de Aracaju. Hoje eu moro em um dos melhores condomínios de Sergipe, eu moro no Alphaville. Saí daqui do Baldez com a mão na frente, com um ponto preto e uma XRE 300 velha. E isso em 6 anos, minha vida transformou. A minha vida transformou. Eu pude transformar a vida da minha família, eu pude me transformar, mas eu não perdi a minha essência. Eu não deixei de ser o Léo de Paco. Sim. Eu não deixei de ser o Léo Cadecá. Tem Léo Cadecá, não sei o quê. Eu não deixei de frequentar os mesmos lugares que ele frequentou. Hoje, eu conheço várias pessoas, eu viajo o Brasil todo, conheço gente do Brasil todo, mas eu nunca vou deixar de ser quem eu sou. E qual a maior decepção que o dinheiro te trouxe? Que o sucesso te trouxe, na verdade? Cara, não foi questão de dinheiro, mas a maior decepção que eu tive foram com algumas pessoas, sabe, João? Com algumas atitudes que eu tomei nessa trajetória, porque o fato de a gente querer ver o outro bem, muitas vezes acaba atraindo pra gente, pra perto da gente, pessoas que não te agregam, que te sugam e que depois você não serve mais, sabe? Então eu demorei muito tempo para me moldar em relação a isso também. Já tentei montar equipe de vendas e contratei um bando de gente e não dava certo, e ajudei pessoas, depois as pessoas viraram as costas para mim, me apulhanaram, enfim. Então hoje eu acho que um dos meus maiores arrependimentos em relação à atitude com algumas pessoas. É isso que eu ia te perguntar, você perdeu muito amigo quando mudou sua realidade? Jó, pergunta boa, velho. Eu tava falando com um amigo meu essa semana. Eu não perdi amigo, Jó. Eu só descobri o de verdade. Sabe? Porque amigo de verdade você não perde. A gente, muito tempo sem se ver, eu morando lá na minha correria, você na sua, mas você é meu amigo. Você é um amigo meu, de infância. Então a gente vai, você é meu amigo, você é meu compadre, a gente vai se ver, vai se falar sempre, então vai ter essa energia, essa sinergia sempre, independente. Mas nessa trajetória eu consegui filtrar algumas pessoas que se aproximavam de mim, não por quem eu sou, mas pelo que eu podia proporcionar, entendeu? Então aprendi na marra, mas aprendi a me blindar mais em relação às pessoas. Você acha que a pessoa ter dinheiro muda o caráter ou brinda o caráter da pessoa? Dinheiro não muda o caráter de ninguém, João. O caráter já nasce com você. Mas revela, né? Revela muito. Revela Existem pessoas que não estão preparadas para ter dinheiro, para ter o sucesso, para ter reconhecimento. E aí aparece o quê? Aparece a soberba, aparece a tiração, sabe? Mas isso, graças a Deus, isso não faz parte do nosso perfil, não. Das suas conquistas, qual você mais se orgulha que ninguém conhece? Cara, das minhas conquistas. Porque eu tô falando com você como empresário agora, né? Das minhas conquistas. Cara, a gente, se for falar assim em âmbito material, tanta coisa que eu conquistei nesse tempo. Minha casa, hoje lá em Aracaju, tem uma casa lá, tem uma casa aqui, tem alguns investimentos também. Mas minha maior conquista é poder criar as minhas filhas, dar o melhor para minha família. Eu acho que isso é o maior legado que eu posso deixar. Por isso que eu trabalho tanto. Cheguei, uma hora dessa eu estava trabalhando. Cheguei aqui, fui em feira, atendi o pessoal, voltei, estava em atendimento. Cheguei aqui, antes de gravar, vendi um consórcio. Não foi? Continuou em atendimento. Estava em atendimento que é assim o tempo todo. O tempo não para.
Se a vida fosse um palco, você sendo músico, como você tocaria? Que música você tocaria para sua vida hoje? Rapaz, Te peguei agora, né? Depois que eu comecei a empreender, aquela música de Cidade Negra, pra mim, faz muito sentido. Você não sabe o quanto eu caminho. Essa música, foi chegar até aqui, eu acho que é uma música da vida de muita gente e acho que hoje ela revela muito o que é a minha vida, tudo que eu passei de lá pra cá, pra onde eu tô hoje e onde eu quero chegar. E qual capítulo de sua história que você não escreveu ainda? Ah, tem muita coisa ainda para escrever, João, principalmente profissional. Eu estou num momento da minha carreira que estou mudando um pouco meu posicionamento, que todo mundo me conhece muito por consórcio de carro. Mas o consórcio, o mercado de consórcio hoje é muito mais do que uma simples aquisição de um carro e de um moto. Hoje, quando eu sento com alguém para conversar sobre o consórcio, eu explico que ele pode formar patrimônio com o consórcio, pode programar aposentadoria com o consórcio, pode destinar uma parte da sua renda para investimento. Você pode pegar um consórcio, quando esse crédito é contemplado, a aplicação ele vai rendendo mês a mês e ao final você sacar, você pode se aposentar através do consórcio. Então hoje, o meu posicionamento, o meu direcionamento é muito mais para título de investimento e formação de patrimônio do que simplesmente carro. E qual mensagem você deixaria para quem está começando agora a tentar chegar pelo menos perto de onde você chegou? Cara, fala a verdade sempre. Não tem segredo não, João. Não tem segredo. Ah, bom, ele consórcio vende muito que eu falo a verdade. Eu não preciso ficar pintando para estar enganando ninguém, ludibriando ninguém. Você sabe que o ramo de consórcio é um ramo muito complicado, tem muita gente mau caráter. E do tempo que eu trabalho com consórcio, quantas pessoas você viu falando mal de mim ou do meu serviço? Nenhuma. Porque eu não dou abertura para isso. Não dou. E olha que nessa minha trajetória aí já foram mais de 2.000 clientes. Muita coisa. Desde o tempo da Jacuípe, que eu estava começando lá atrás, porque eu sempre me preocupei no pós-venda. O pós-venda é mais importante do que a própria venda. Então eu já entendia isso lá atrás. Então hoje hoje não é só o Leandro do consórcio. Hoje tem uma equipe que trabalha comigo. Tem a equipe aqui em Birimbau, tem a equipe lá em Aracaju, que eu preciso do meu suporte. Que às vezes eu estou aqui, mas preciso fazer uma consulta, preciso fazer um cadastro. E a equipe está tanto aqui quanto lá em Aracaju pronta para desenrolar. Então, hoje você tem 2 escritórios. Tenho 2 escritórios. Tem um escritório aqui em Birimbau, que fica ali na Praça da Prefeitura, em cima da Bomboniere Doce Vida. E tem um escritório lá em Aracaju, no edifício JFC, no bairro de Jardins. E quem quiser fazer consórcio aqui em Birimbau, como é que faz? Procura quem? Dá Quem quiser fazer consórcio, é só... Primeiro, tem que seguir no Instagram, o Rei dos Consórcios, Leandro Amorim, Rei dos Consórcios. Primeiro, antes de tudo, você vai chegar lá, você vai olhar, com certeza você vai ver alguém conhecido lá no meu feed. Porque o que tem de gente contemplada, você vai ver alguém conhecido lá. E aí, primeiro, eu preciso entender o que é que a pessoa quer. Porque muitas vezes nem a pessoa sabe o que é que ele quer. Então, eu preciso entender, bater um papo, conversar, para eu moldar o perfil de crédito direcionado para essa pessoa. Porque não é só vender um consórcio. Eu quero comprar um carro. Beleza. Você vai comprar um carro. Agora, para que você quer um carro? Você pretende adquirir um carro de que valor? Qual valor de parcela você pretende investir mensalmente? Em que momento você quer adquirir esse carro? Você quer para logo? Você não tem tanta pressa? Porque a gente precisa saber qual caminho vai seguir. Porque existem perfis diferentes, existem produtos diferentes para clientes diferentes. Então, antes de vender, eu converse com o cliente, entenda a situação dele, para colocá-lo ele no melhor direcionamento. Hoje, um segmento que está crescendo muito é consórcio ativo de investimento. Eu negocio muita carta contemplada, tenho muita carta
minha que eu faço com o tempo e vendo, tanto de veículo quanto de imóvel. O mercado de carta contemplada hoje é um mercado muito aquecido. Então o que acontece? Quando o cliente faz um consórcio comigo, a título de investimento, que contempla, eu mesmo compro essa carta do cliente. Vou dar um exemplo aqui a você. Um cliente faz um crédito imobiliário. Que quando a gente fala de investimento, a gente fala de crédito de imóvel, porque carro não é investimento. Então vamos falar aqui, fazer aqui um cenário de investimento em crédito imobiliário. A gente contrata um crédito imobiliário de R$200 mil na meia parcela. Vai ficar a parcela de R$615, tá? O cara vai pagando essa parcela até contemplar. Vamos supor que o cara tenha contemplado essa carta no 10º mês, no sorteio. Então o cara investiu R$6 mil em parcela. Então você vai ter um crédito de R$200 mil contemplado, onde você só investiu R$6 mil. Após a contemplação, a parcela vai reajustar. Eu chego para você e falo assim, Jó, nessa sua carta de 200 mil que contemplou, você investiu 6 mil e eu lhe pago 40 mil agora. O que é que você faz? Rapaz, é de se pensar. Eu não sei se eu acho que eu venderia. Eu acho que na minha atual situação eu venderia. Mas dependendo do cenário do momento, se eu estivesse em um momento bom, talvez eu não te venderia. Mas se fosse hoje, a carta é tua. Primeira coisa que eu faço é oferecer a compra da carta do cliente. Por quê? A partir do momento que o cliente me vende essa carta, ele não tem mais consórcio, ele vai ter um lucro aí de mais de R$30 mil e automaticamente ele vai fazer uma outra carta. Sim. Essa é chamada alavancagem financeira. Você é obrigado a me vender a carta? Não. É a primeira possibilidade. Mas você pensou. Você, rapaz, deixa eu pensar aqui. Talvez vender a carta não seja a melhor decisão. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. Quando você tem esse crédito contemplado de R$200 mil, a parcela vai reajustar. A parcela vai para aproximadamente os R$1.300. Mas você vai ter uma parcela de R$1.300 e um crédito de R$200 mil. A partir do momento que esse crédito é contemplado, ele automaticamente é aplicado. Então o consórcio vai pegar esse 200 mil e vai deixar num fundo de investimento. E ele vai render mês a mês, aproximadamente R$2 mil. Você vai estar pagando 1.300 e ganhando 2. Pagando 1.300 e ganhando 2. Esse é o truque, né? Que nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Então, se você pegar esse crédito, você dizer, pô, eu vou ficar pagando essa parcela aqui e só vou sacar essa grana no final. Se você ficar fazendo essa brincadeira de você pagar e pegar investimento, pagar e pegar investimento, ao final do consórcio, você vai sacar aí aproximadamente R$600 mil. Tranquilamente. Porque você vai ter aplicação não em cima do que você pagou, mas em cima do que está contemplado. Porque se você pagou 10 parcelas, você só investiu 6 mil. Contemplou, o rendimento é em cima de 200 mil. Muita gente não sabe o que pode fazer com consórcio. Muita gente não sabe que o consórcio funciona dessa forma. Então, esse seria outro direcionamento. Um outro direcionamento, você tem um crédito de 200 mil. Você compra um imóvel, aluga, e a partir desse momento quem vai pagar é o inquilino. Você não vai ter mais aquela despesa com a parcela. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer um outro consórcio para repetir o processo. Essa é chamada alavancagem patrimonial. Em vez de você fazer a venda da carta, você vai formar patrimônio com o consórcio. Você vai pagar o consórcio até o determinado momento que contemplar. Quando contemplar que você adquiriu o imóvel, que alugar, quem vai pagar o seu patrimônio é o inquilino. Top. Tem uma visão? Rapaz, Léo, muito bom ter você aqui, velho. Matar a saudade, bater um papo, resenhar, lembrar nossas histórias. E olha que a gente não falou um terço de nossas histórias, viu? Porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda falando. JB, aquele abraço de sempre, meu irmão. JB aqui está nossas câmeras aqui dando essa força. Gostaria de agradecer a galera da Pentágono que dá uma força pra gente aí. E agora o Rei do Consórcio que está entrando aqui para dar uma força pra gente também, né? Exato. Então, Léo, faça as suas considerações finais.
porque foi muito bom estar com você aqui hoje, viu? Agradecer mais uma vez o convite, o espaço, a oportunidade de relembrar o passado, de falar um pouco do presente, falar de futuro também, falar um pouco de consórcio. Agradecer ao meu compadre Joelson Reis, agradecer a JB aí pelo suporte, jogando duro aí. E as pessoas que tiverem dúvidas sobre consórcio, sobre alavancagem financeira e patrimonial, sobre como fazer, gerar renda passiva, aposentadoria no consórcio, só seguir meu Instagram, O Rei dos Consórcios, que eu vou fazer uma reunião com você, traçar o seu perfil e traçar a melhor estratégia para você fazer o seu consórcio. Porque ninguém quer fazer consórcio, mas quer os benefícios que o consórcio dá. Verdade. Então, antes de ir embora, eu não posso esquecer de falar de JBCel, né? O homem, se você não sabe, se seu celular der algum problema, o homem conserta na hora. Não precisa levar para feira, não precisa levar para... Em menos de uma hora o homem te entrega o celular. O cara é bom, velho. Onde é a loja dele? Onde é a loja dele? Ali, depois da prefeitura, ali na Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, JBCel. Sigam aí, viu? Sigam o nome que é estourado. Então, gente, foi mais um Tô de Papo para vocês.